Oi, estamos aí novamente, segunda parte do sexo e a pandemia. E hoje nós falaremos do sexo de uma forma muito mais pontual com relação à palavra de Deus. Ele que é o nosso Criador, o Eterno, Ele que deixou todo o manual da nossa sexualidade. É através dele, pelo conhecimento dele, que podemos de fato vivermos uma sexualidade e um sexo saudável nessa terra, principalmente nesses dias. E aí eu quero que você preste bastante atenção. Usaremos um contexto muito mais bíblico nesse segundo vídeo e possivelmente faremos um terceiro vídeo em contraponto àquilo que o mundo oferece e aquilo que a palavra de Deus, os valores e os princípios oferece com relação a este assunto. Para falarmos deste assunto, precisamos ir no início. E o início é santidade, separação. Nos separarmos de quê e por que a santidade? E quando eu analiso a santidade, eu vejo que ela é um modelo que Deus deixou para mim e para você. O próprio Deus é um modelo de santidade para mim e para você. Olha só, 1 Pedro 1,15. Mas como ele é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santos em todos o vosso procedimento. Ou seja, a santidade de Deus é aquilo que é a barreira contra o pecado. A santidade de Deus não tolera o pecado. Isaías vai confirmar isso no capítulo 59, versículo 2, que diz que as nossas iniquidades fazem separação com aquele que é eterno, com aquele que é santo. Os nossos pecados escondem o rosto dele sobre a nossa vida. Então a santidade tem esse valor e essa importância de forma demasiada na nossa vida. A santidade também é um dom gratuito, ou seja, ele foi manifestado através daquilo que o Senhor fez por nós, através do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a graça é um dom. A santidade está ligado à graça que foi nos dada. Desde o passado, isso foi manifestado, porque a gente pensa que a graça só está aqui agora. Foi só o Senhor Jesus. Não, o Senhor Jesus veio se manifestando através da própria palavra, através de Deus. Olha só, Êxodo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, a minha aliança, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas palavras que falarás os filhos de Israel. Então Deus já estava dando aquilo que seria a graça e aquilo que seria a santificação, a santidade, a separação. E quanto mais nós lemos a palavra, mais adquirimos essa santidade e esta graça. A Bíblia vai dizer em João 17:17, santificai-vos, Jesus dizendo, santifica-os na verdade. Tua verdade, a tua verdade é a tua palavra. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Guarda isso no seu coração, porque precisamos viver esta palavra de forma muito pontual. No Velho Testamento, a primeira palavra para a santidade significa cortar ou separar. Fundamentalmente, a santidade é um corte ou uma separação de algo impuro e é se consagrar para algo puro. Hoje vivemos em época que existe muitos gigantes. A mistura do santo com profano. As igrejas estão assim, santo com profano, gigantes, porque misturou o puro com o impuro, ou o sagrado, né, com o impuro. Se forma um gigante. Gigante é um ser complicado, porque para derrubar um gigante e matá-lo, muita gente até consegue derrubar um gigante, mas tem que cortar a cabeça e expô-la publicamente. Isso são pecados com relação à área da sexualidade terríveis. E a igreja está assim. Por isso tem muita gente que não está conseguindo, porque não consegue derrubar o gigante. Com a vinda do Espírito Santo, a igreja primitiva percebeu que a santidade da vida era uma realidade interna,
profundo e deveria governar as atitudes e os pensamentos de um indivíduo em relação a pessoas e objetos do mundo exterior. A palavra grega usada tanto no Novo Testamento equivale à hebraica no Antigo Testamento, que significa um estado de liberdade da falha moral, com harmonia na perfeição moral de Deus, ou seja, é o afastamento da falha moral para busca ou aceitação ou envolvimento com a pureza e a moralidade divina. Isto seria santidade, ou isto é santidade. E aí, queridos, eu quero entrar dentro do caminho do sexo em si, de como fazermos uma sexualidade saudável e termos um sexo saudável. Presta atenção. 1 Coríntios 6,12 e 1 Coríntios, tanto o capítulo 6 como o capítulo 7, é o capítulo dos mistérios da sexualidade e do sexo saudável. Mas presta atenção, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu preciso compreender esse contexto, que eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Que eu posso tudo, mas tudo que eu posso, eu não me deixarei dominar. Porque existe um domínio da carne que gera muita dor, dor emocional e dor psicológica, porque há uma transfusão de energias. Paulo vai dizer nesses mesmos capítulos 6 e 7 que existe todo pecado cometido fora do corpo, mas existe o pecado cometido dentro do corpo, porque tem a ver com essas descargas de energia. Eu vou falar mais pontualmente de todos os sentidos energéticos, mas nos próximos capítulos. Vamos deixar desta forma. A Bíblia também vai dizer que os nossos olhos leem, produzem e controlam a maior parte dos nossos pensamentos, para não dizer 99,9% dos nossos pensamentos, pois a Escritura vai dizer que os nossos olhos são como candeias, Mateus 6, 22 e 23, que se os nossos olhos forem mal, todo o corpo será mal. Existe esse sentido da visão que ela potencializa os nossos pensamentos e ideias. Tudo está ligado à energia que o próprio Deus permitiu dentro de nós. E a sexualidade e o sexo em si potencializa isso. Potencializa isso tudo. Se eu pensar num menino, numa moça virgem, é diferente de um homem e de uma mulher que já experimentaram da fruta, que já comeram da fruta. Eles foram potencializados nesse desejo energético, nessa troca, nessa transmissão de energia. Paulo vai deixar isso muito claro no capítulo 6 e 7, com relação a isso. E dentro desse contexto eu quero falar um pouquinho sobre a sexualidade. A sociedade diz, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, que a sexualidade está ali desenvolvida por volta dos 11 e 12 anos. Porém, na prática não é bem assim não. Sabemos que existe uma configuração totalmente disforme disso, porque a sociedade produz muito mais, vamos assim dizer, distorções da sexualidade do que aquilo que está ali planificado nos papéis governamentais. Pois o contexto do ambiente, da família, da cultura, deixam claro algumas dores terríveis. E a sexualidade, que deveria começar de uma forma saudável, às vezes explode já desde tenras idades. Criança já intimamente influenciada com seus 3, 4, 5, 6 aninhos, já dentro de um contexto da sexualidade exacerbada, tendo em vista que famílias hoje vivem uma distorção e uma influência de palavras e gestos obscenos. Essas energias são transferidas, para não dizer, inclusive, transferências de demônios, pelos toques, pelas palavras, aquilo que lança a palavra de Deus diz, que as nossas palavras são semente. 1 Tessalonicenses 5,23 vai dizer de uma perfeição em todo o nosso ser. O mesmo Deus de paz santifica em tudo.
o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, somos afetados pelo ambiente. E existe muita confusão no conceito de sexualidade. Dentro desse contexto, as escolas não sabem lidar com isso. Homens, pais, imaturos, não sabem lidar com isso. E a igreja também está perdida nesse contexto. Muita confusão porque existe muita gente falando abobrinha de forma errada, sem estudo, sem conhecimento. Hoje virou uma bagunça. E é isso mesmo, de fato, que o Deus desse século quer, que a sexualidade seja banalizada, inclusive dentro do contexto bíblico. A palavra de Deus vai dizer lá em Oséias, a partir do capítulo 4, versículo 6 em diante, que a liderança, o sacerdócio não soube conduzir de forma plena e perfeita o conhecimento e transferir isso para o povo, ao ponto que seus filhos, os filhos dessa liderança, sofrem. Se manifesta todo tipo de degradação para esses líderes que não sabem conduzir ou não conduzem de forma adequada aquilo que é a palavra de Deus. Estamos vivendo isso de forma muito exacerbada. Já me pediram para fazer um videozinho sobre crente e filhos de Deus. Quem é crente e quem é filho de Deus? E nós vamos estar trabalhando isso também. Deus criou a sexualidade com um contexto muito específico. Despertar no homem e na mulher o desejo de se unirem de forma saudável, de forma a experimentar uma intimidade que vai gerar vida e não morte. A sexualidade hoje, ela tem gerado muito mais morte do que vida, mas a função que Deus deixou é para matar esta fome de intimidade. O sexo é bom e é santo quando exercido de forma apropriada. Deus nos dá esses padrões para vivermos a sexualidade e o sexo de forma apropriada. Eu fiz uma pesquisa no ano de 2012 com 1.000 adolescentes, de 12 a 18 anos, e falando sobre educação sexual, sobre sexualidade. Eu tenho esses dados guardados, vou apresentar alguma coisinha, presta atenção aí. E essa pesquisa foi muito legal, e uma das perguntas, só um ponto específico, eu perguntava para esses adolescentes com quem você aprendeu sobre sexo. E olha os dados, olha que coisa interessante. 36% afirmaram ter aprendido sobre sexo por conta própria. Fizeram as suas análises, pesquisas e falam que aprenderam sexo. 22% com amigos, 20% em casa e 20% na escola. Esses amigos, isso confunde um pouquinho, mas deu 98%, ou seja, 1 em 7 aprendeu em casa. Né? E a igreja, olha que coisa interessante, somente 2% ouviram, ou aprenderam, ou se dedicaram, ou foram ministrados de alguma forma com relação à sexualidade e o sexo em si. De fato, vemos uma sexualidade abundante na igreja, mas a educação sexual não é ministrada. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Os sacerdotes não estão falando o que deveriam falar e estão falando muita abobrinha. Precisamos rever esses conceitos. Raramente a igreja é considerada como um local onde deve-se aprender verdadeiramente sobre o sexo. E nós temos tanta coisa para ensinar. Graças a Deus já tem também homens se destacando aí, mas de fato ainda se perde muito sobre isso. Quero começar já a concluir. Presta atenção. O sexo como pacto. O sexo como um sinal de aliança com Deus e com o seu cônjuge. O sexo, ele não é somente um ato físico, ele é muito mais profundo do que isso. E muitas coisas se perderam e o inimigo sabe disso, Satanás sabe sobre isso. O sexo não nos foi dado simplesmente para satisfazer somente o desejo de matar as nossas necessidades físicas, mas é um meio de comunicação íntima e transcendental.
entre o marido e a esposa e, por que não dizer, com o próprio Deus. O sexo tem essa função. É um meio de comunicação profunda de ideias, pensamentos, sentimentos, emoções e espiritualidade. A Bíblia nos ensina como deve fazer isso, ou seja, o homem deixará pai e mãe e unir-se à sua mulher, ele escolheu a sua mulher, e os dois serão uma só carne, uma conexão de energias, de ideias, de pensamentos, de sonhos, de ajustes. O ato sexual é somente reservado para este momento, exclusivamente com o seu parceiro, com a sua parceira, que você escolheu para viver uma grande possibilidade de continuidade nesta terra. Tem desafios? Tem um monte. Tem erros? Tem um monte. Mas entenda este pacto, entenda esta energia. O sexo é um símbolo de pacto de sangue, realizado dentro do princípio do casamento. É uma aliança de acordo, que duas pessoas se expressam uma para a outra com derramamento de sangue. Ah, mas eu não sou mais virgem. Não. A renovação da aliança continua derramamento de sangue. Veja bem, tanto no pênis como na vagina existe microvasos sanguíneos pequenos, que na fricção sempre há derramamento de sangue. Sempre há essa renovação da aliança. E o pacto de sangue é o pacto mais forte que existe no mundo natural e espiritual. O mundo místico, demoníaco, utiliza isso de forma muito pontual. O Senhor utilizou isso de forma muito pontual até o Senhor Jesus Cristo. Utilizou naquilo que seria para a remissão dos nossos pecados e depois a remissão completa e total através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos uma tipificação, um espelho daquilo, uma imagem daquilo que é o pacto e a aliança eterna que Deus permitiu ao homem e à mulher. Satanás sabe disso muito bem, sabe utilizar essas energias muito bem para distorcer, para acabar, para depreciar o homem e a mulher e levar eles à depressão, ao suicídio, a mortes terríveis. Uma vida transformada é uma vida que entende que a sexualidade tem que ser bem trabalhada, porque nós temos uma aliança com Deus e com o nosso cônjuge, através de energias e de um pacto de sangue. Você precisa estar muito ligado e conectado com esse princípio. O Deus desse século, ele trabalha com muita força e usando elementos destrutivos de homens e mulheres na descendência também, com os filhos, com relação à sexualidade. Hoje, muitas coisas loucas têm acontecido com ambientes familiares distorcidos, por não entender o que a palavra de Deus quer dizer e deixar bem claro. Existe uma glória na virgindade. Ei, rapazes, moças, virgens, existe uma glória nisso. Existe um plano divino nisso. Paulo vai deixar isso claro há 2000 anos atrás e hoje nós vemos que as pessoas precisam se conectar com esse entendimento dessa glória, dessa profundidade disso. E não podemos permitir que o mundo, aonde quer taxar você de fracote, de pudicas, de seres estranhos, de serem esquisitos, roubem aquilo que o Senhor te deixou como um tesouro exclusivo e muito importante, que é a sua virgindade. E você que é casado, está no segundo ou no terceiro casamento, existe uma solução plausível na misericórdia de Deus. Na misericórdia de Deus. Quantas pessoas a gente já tratou, já conversou, que queriam de forma muito pontual se justificarem, mas de forma pontual errada com relação ao seu pecado sexual. E nós precisamos jogar limpo. Precisamos jogar limpo. Primeiro com Deus e conosco, para podermos jogar limpo com terceiros. Eu tenho conduzido algumas pessoas a fazerem uma oração de renúncia, de pedir perdão e de devolução de emoções e sentimentos, de tantos pactos, de tantas alianças que foram feitos com outras pessoas. Ou seja, no dia, na hora, no tempo e no espaço, Senhor, envia o teu anjo para aquela pessoa, devolva as minhas emoções e sentimentos que estão
com ela e tome de volta, leve a ela, Pai, as emoções e sentimentos que eu tenho desta pessoa. Eu quero ficar livre, eu preciso amar a minha esposa, eu preciso conduzir a minha família, eu preciso sair desses pensamentos pornográficos, desses pensamentos destrutivos que roubam a minha paz com a minha família, com a minha esposa, com o meu cônjuge. Eu quero amá-la, eu quero amá-lo de forma pontual e verdadeira, segundo a tua palavra, para viver uma vida transformada, uma vida de paz e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Você pode fazer isso. Coloca nome por nome. Tem muitos nomes, coloca, queima, faça um ato profético, pedindo perdão, se humilhando perante a Deus e perante o seu cônjuge. E você que é virgem, mantenha essa pureza. Existe uma glória tremenda, onde você vai jogar por terra medo, solidão, fanatismo, desesperança, pessimismo, pois muita gente está vivendo isso porque fez alianças erradas. A Bíblia vai dizer em João capítulo 2, versículo 15 a 17, não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, os desejos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência também vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Querido, fica com essa palavra, essa continuidade, e vamos fazer mais um estudo dando continuidade ao sexo e à pandemia, a terceira parte, onde vamos falar sobre lascívia, onde vamos falar sobre pornografia, onde vamos falar sobre coisas mais pontuais, mas eu quero que você compreenda que a palavra de Deus tem respostas para dores na área da sexualidade. Quero que você tome posse disso, pois é uma verdade para o seu coração, para a sua família. Se foi relevante, se mexeu com as suas entranhas, se falou o teu espírito, por favor, curta, compartilhe, se inscreva, porque eu sei que muita gente está sendo impactado por essas palavras para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos juntos nessa caminhada. Fica com Deus.